Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chave Gemista, mas que poderia ser o Metendo Bronca, poderia ser o Barra Pesada, poderia ser o Cidade Alerta, poderia ser qualquer tipo de jornal policial que vocês conhecem por este país. Porque a gente vai conversar bastante ainda sobre o assalto que o Remo sofreu ontem lá na cidade de Goiânia, onde o Leão iria carimbar sua vitória com um 2-0, com um gol legal do Regis, e a arbitragem, de maneira canalha, inventou uma falta, tirou o gol do Remo e no final, infelizmente, a gente acabou tomando o gol de empate e amarga um resultado que poderia ser o de 3 pontos e que poderia também ser o da liderança do Clube do Remo na Série B. A gente vai conversar bastante, inclusive, sobre as atitudes que o Remo tomou aí nos bastidores para, de uma vez por todas, evitar que algo de ruim lá na frente aconteça e prejudique a gente nesta competição. Também vou conversar com vocês sobre o que disse o Daniel Paulista, né, depois do jogo e, claro, já pensar agora no Volta Redonda no próximo sábado no Mangueirão, com expectativa de casa cheia para, quem sabe, o Remo voltar a vencer e chegar nesta primeira colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de azulinos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube consegue entender o quanto que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no canal e lembrando, chegando na marca dos 40 mil inscritos, tem sorteio de mais 2 camisas do Leão para vocês aqui no Chave Gemista. Vem com a gente! Esse vídeo que tem o apoio e o patrocínio da Like Telecom, a empresa de internet que está chegando para revolucionar a maneira com que você se conecta ao mundo virtual. Você, por lá, garante a tua assinatura Disney Plus no plano de 600 megas para acompanhar todos os jogos do Clube do Remo na Série B do Campeonato Brasileiro. Vá lá, entre em contato com a Like, pegue a câmera do teu celular, aponta para o QR Code na tela e acesse o link que vai ficar no primeiro comentário fixado e conheça a internet que mais cresce na região metropolitana de Belém, que é a Like Telecom. Recado especial também da Suíça Destinos, nossa mais nova parceira aqui do canal, que vai te levar, pessoal, para o jogo contra o CRB em Maceió no dia 1º de junho por um preço muito especial. Pacote com viagem, hotel, tudo isso por R$ 1.500. Isso mesmo, R$ 1.500 é o valor para você ir para Maceió. É só entrar em contato agora com a Suíça Destinos, pegando a câmera do teu celular, apontando para o QR Code na tela e acessando o link que vai ficar no primeiro comentário fixado. E, claro, garantir esse e outros jogos do Clube do Remo e, claro, viagens até para fora do Brasil com a galera da Suíça Destinos. Recado especial também das lojas do Clube do Remo no IT Center, Shopping Metrópole e também do Shopping Bosch de Grão-Pará, para você, claro, garantir por lá os teus mantos do Clube do Remo em 2025 e comprar também de maneira segura e tranquila os ingressos para as partidas do Leão, como o do próximo sábado diante do Volta Redonda. Vá lá e visite as lojas parceiras aqui do Chave Gemista, em breve uma loja ampla e mais confortável para vocês no Shopping Metrópole. Bom, pessoal, vamos lá, bora começar a conversar com vocês sobre esse jogo de ontem, né, que tenho certeza que muita gente dormiu de cabeça inchada aí, muita gente dormiu muito irritada com o que aconteceu lá em Goiânia. E a gente vai trazer aqui para vocês, além de todo o resumo do que foi a partida, também a inacreditável súmula do jogo desse árbitro patife que prejudicou o Remo ontem lá na capital goiana. Gente, ontem é óbvio que seria mais um jogo complicado, fora de casa, o Atlético Goianiense é uma das equipes que mais investiram no campeonato, não faz uma boa Série B, tá lá na parte de baixo da tabela, tá na 14ª colocação o Atlético Goianiense, mas nem por isso, obviamente, né, seria um jogo fácil. Como não foi, o Remo entrou ali mais uma vez na formação do 3-5-2, com o retorno do William Klaus na defesa, do Sávio na esquerda e do Pavani no meio campo. Mas uma postura do Remo de encaixar a marcação, né, para obviamente manter essa boa defesa. Aliás, o Remo tem a melhor defesa da Série B do Campeonato Brasileiro.
e justamente dificultar o jogo do Atlético Goianiense. Nos primeiros minutos o Atlético até teve ali um bom rendimento, conseguiu empurrar o Remo para o seu campo de defesa, teve um gol anulado também, muito bem anulado, né, por sinal. O cara estava realmente à frente ali, o atacante da equipe do Atlético. Mas depois desse gol anulado, o Remo se espertou no jogo, começou a sair mais para o ataque e nos contra-ataques principalmente era muito perigoso. O Pedro Castro que encontrou ali o Adailton, que cruza para o Pedro Rocha, que perdeu um gol inacreditável ali no primeiro tempo. O Remo poderia ter aberto o placar na primeira etapa, teve até chance ali para fazer o segundo gol em jogada de bola aérea. Aliás, o Remo tem melhorado bastante nessa jogada de bola aérea. Se caprichar um pouco mais nos próximos jogos, nós voltaremos a ver o gol de cabeça aí do clube do Remo. E no segundo tempo, o Remo continuou com essa proposta, né, de se defender muito bem, com os 5 ali atrás, com os 3 no meio, os 2 atacantes, e de sair muito bem também nos contra-ataques. E foi nesse contra-ataque, depois do lançamento ali, se eu não me engano, do Pedro Castro, que encontrou o Adailton. O Adailton vai no fundo, ganha do zagueiro na raça, cruza, e o Pedro Rocha aí sim vai lá e abre o placar para o Leão Azul de Antônio Baena, que seguia muito bem defensivamente. Eu não consigo concordar com os torcedores que dizem que o Remo tomou uma pressão gigante do Atlético, que o Remo poderia ter tomado, né, o gol da virada ali, o gol de empate antes do Regis fazer o segundo gol. Eu lembro de uma defesa difícil do Rangel, que foi um lance que o cara chutou no cantinho, ele foi buscar muito bem ali no canto, né, do jogador do Atlético Goianiense. Foi o lance mais perigoso do Atlético antes de fazer o seu gol. Então eu não consigo concordar com essa pressão que o Atlético fez. O Atlético cercou o Remo, cruzava um monte de bola para a área na base do desespero, porque o Remo estava muito bem postado. Inclusive, para mim ontem, um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do Remo em campo, foi o Reinaldo. Ganhava tudo em cima, ganhava tudo embaixo, né? E o gol só poderia ter saído daquela forma que saiu. Na bola que o Caio Vinícius infelizmente erra a cabeçada, ela vai na trave e volta ali para o Sandro Lima. Foi a única maneira que o Atlético poderia ter feito o gol, né? Com a ajuda do Remo. Mas o lance crucial aconteceu, e mais uma vez aqui a gente precisa bater na tecla das substituições certas que o Daniel Paulista fez, porque o time do Remo cansa, normal, né? Por toda a sequência do jogo, por tudo que estava acontecendo, o clima também lá em Goiás. Ele mexe muito bem, coloca ali o Daniel Cabral para reforçar a marcação. Daqui a pouco eu te falo um pouco mais sobre o Daniel. Sai um Marcelinho extenuado, entra o Cadu na direita. Ele troca o Pedro Rocha pelo Viseu, troca o Adailton pelo Regis. E o Remo claramente começou a ser mais perigoso nos contra-ataques. Por quê? Porque o Regis também estava em campo, e o Regis tem uma qualidade muito boa no passe, e é um cara que sabe controlar o jogo ali, porque é um camisa 10 nato, né? É um meio de campo nato ali, e sabe controlar muito bem o jogo. Uma pena que o Regis aí não tenha a forma física ideal para ganhar mais minutagem, mas entrou no jogo o Regis, já conseguiu mudar a cara da partida. Ele encontra ali o Viseu vai no fundo e cruza novamente para ele fechar e fazer o segundo gol. E aí vem o lance polêmico, né? O VAR chama o árbitro da partida para analisar. O nome do VAR é o Carlos Eduardo Braga, do Rio de Janeiro. Carlos Eduardo Nunes Braga, tá? Gravem esse nome aí, desse árbitro de vídeo que mandou chamar o Tailan Azevedo Gomes, tá? Tailan Azevedo Gomes, lá do Amapá, para verificar o lance. Foram 5 minutos de verificação desse árbitro nessa falta que não existiu, do Daniel Cabral, junto ali com o Reinaldo. Eles só cercaram o atacante do Atlético, que se joga para tentar cavar a falta. A jogada segue, o Regis pega a bola, conduz, toca no Viseu, que vai no fundo, cruza e acha o Regis novamente. Não teve falta. E na minha opinião, o árbitro iria até anular, iria até confirmar o gol. Mas o árbitro de vídeo claramente está insistindo para ele analisar. E é muito importante que o Remo tenha feito a solicitação do áudio desse jogo. É muito importante, porque é para justamente a gente saber o que esses caras conversaram. O que esses caras conversaram no áudio do VAR. Porque estava nítido, gente. Todo mundo, o torcedor estava assistindo. A galera do Atlético Goianiense, inclusive influenciadores lá do Atlético Goianiense, concordaram que não foi falta. A pessoa tem que ser muito clubista ou fazer parte da imprensa de Goiânia, daquela parte da imprensa de Goiânia que não presta, né? Para dizer que aquilo ali foi falta. Aliás, o presidente do Atlético Goianiense, né? Também disse que o Remo exagerou na reclamação. É brincadeira, né? É brincadeira.
Mas, gente, não tem como. O Remo precisa solicitar esse áudio. Essa solicitação é mais importante, inclusive, na minha opinião, do que aquela nota de repúdio que o Remo soltou. É mais importante, porque é para expor tudo que esses caras conversaram e nunca mais eles apitaram em jogo do Remo. Aliás, como disse o Daniel Paulista ontem, muito estranho, né? Muito estranho que esse árbitro, em 8 partidas do Atlético Goianiense, na 4ª partida do Atlético em casa, ele apite pela 2ª vez o jogo do Dragão lá no Antônio Scioli. É muito esquisito. É muito esquisito. Então, claro, tá mais do que óbvio que existe uma incomodação pelo Remo estar no G4. Ontem o Remo vencendo, o Remo ia vencer um dos favoritos ao acesso. O Remo chegaria na liderança do campeonato, porque o rival acabou tirando os pontos do Goiás ontem também, né? Então o Remo chegaria na liderança da Série B. A nossa pontuação poderia estar tranquilamente em 20 pontos se a gente não tivesse cochilado lá em Araraquara contra a Ferroviária e ontem a gente não tivesse sido assaltado lá em Goiânia. E é muito importante esse posicionamento do Remo para que a gente possa, não ser prejudicado lá na frente. Porque esses pontos podem fazer falta pra gente numa briga pelo acesso. E por outras brigas que o Remo pode estar protagonizando na competição. Quem sabe até o título. Isso vai fazer falta pra gente. E não pode mais ocorrer esse tipo de erro absurdo que ocorreu ontem lá em Goiânia. Eu tô aqui com a súmula do jogo, gente. E assim, é inacreditável algumas questões que a gente leu nessa súmula, né? Informo que após o término da partida, uma pessoa com camisa da equipe do Remo invadiu o campo de jogo, vindo até a minha direção, protestando e me ofendendo com as seguintes palavras: seu vagabundo, ladrão safado, você é muito ruim e veio aqui para prejudicar a gente. Seu FDP, informo que o mesmo foi identificado como Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, presidente da equipe do Remo, sendo necessário a intervenção policial para proteção da equipe de arbitragem, devido o mesmo estar muito exaltado. Informa ainda que adentraram 34 crianças juntamente com os jogadores durante o protocolo de início do jogo, só que já é uma coisa mais de protocolo, né? Informam em tempo que ao chegar no vestiário e verificar o meu telefone celular, haviam várias mensagens com forma de ameaças, inclusive ele põe ameaças aqui com 2 S, né? O cara, além de ruim no apito, ele é ruim de português também. É inacreditável, contra a minha vida, integridade física e emocional, tanto no WhatsApp e redes sociais, Instagram e Facebook, vindo por parte da torcida organizada da equipe do Remo e a maioria das mensagens com DDD 91. Sobre isso aqui, meu amigo Tailan Gomes, vai à delegacia, irmão. Vai à delegacia e denuncia as ameaças. Simplesmente, quem é ameaçado de morte tem que denunciar. Ou você acha que uma súmula dessa vai aqui te livrar de alguma coisa? Claro, ninguém apoia aqui a violência, ninguém apoia aqui, né, a ameaça de morte principalmente. Mas vai na delegacia, irmão. Vai na delegacia e denuncia os caras. Chorar na súmula por isso? Tu acha que com isso tu vai tentar prejudicar o Remo? É isso? Inacreditável, né? Algumas das ameaças com S, com 2 S, mais uma vez ele coloca aqui, foram: vou te matar, você vai morrer, vai tomar... Você vai enfim, aparece bandido e tudo mais. Até a finalização da súmula, haviam mais de 150 mensagens de ameaças com 2 S no WhatsApp e 170 mensagens no Instagram. Nossa senhora, que português ruim, meu pai amado, mano. Meu pai amado. Gente, para você trabalhar como árbitro de futebol, tá? Inclusive, para quem não sabe, eu já fui árbitro. Trabalhei no futebol amador de Joinville por 3 anos, na década passada. Você precisa, para você ser CBF, você precisa ter um ensino superior, tá? Para futebol amador não é necessário. Mas para você ser CBF e até mesmo FIFA, você precisa ter o curso superior. Eu fico imaginando qual foi a faculdade que aprovou esse senhor aqui, gente, no curso superior. Porque eu quero passar longe. Eu quero passar longe dessa faculdade aí, né? Dessa universidade que aprovou esse cara aqui. Porque, meu Deus, com um português desse aqui fica difícil, né? Fica difícil. Então, galera, esse lance aí tá rodando o Brasil todo, tá revoltando o Brasil todo, sabe? Porra, a gente podia muito bem ontem ter feito a live pós-jogo, tá fazendo esse vídeo hoje aqui, falando da belíssima atuação que o Remo fez, porque pra mim o Remo fez um grande jogo ontem.
um grande jogo ontem. E mesmo que o Caio Vinícius tivesse errado naquele lance, a partida terminaria 2-1 pro Remo. Inclusive era o meu placar, eu tinha cravado o placar ontem mais uma vez. Mas a gente foi garfado e isso vai acontecer novamente, seja contra ou a favor do Remo. Porque essa arbitragem brasileira é ridícula. E quando a gente reclama aqui do posicionamento do Remo a favor da política da CBF, é justamente isso. Porque quando a gente precisa dos caras, né, que seja feita a coisa certa, acontece isso aqui. Aí a gente ainda tem que escutar Bicolor falar merda e dizer que a gente é ajudado pelo governador do estado. É brincadeira, né? É brincadeira. Imagine se a gente tivesse realmente, se a gente não tivesse essa força, né, que os caras dizem que a gente tem. É inacreditável. Bom, eu sei que é difícil, mas a gente tem que virar a página, porque o Remo já entra em campo novamente no sábado contra o Volta Redonda, no Mangueirão. Promessa mais uma vez de casa cheia. O torcedor do Remo tem que ir para esse jogo, mais do que nunca. Apoiar o Leão, porque pode valer a liderança da Série B. A gente não vai ter o Marcelinho, que tomou o terceiro cartão amarelo, mas a gente pode ter o retorno do Janderson para esse jogo. Seria muito importante, demais importante, o retorno do Janderson para essa partida. E a gente vai ter mais uma semana aí de preparação para este jogo do próximo sábado no Colosso do Bengola contra o Volta Redonda, que está lá embaixo, mas o Remo não tem que ligar para isso, o Remo tem que jogar o jogo sério e sair do Mangueirão no próximo sábado com a vitória. Quero muito que vocês comentem aqui o que mais revoltou vocês ontem, o que mais vocês gostaram do jogo do Remo também, se o que tem para melhorar, mas para mim o Remo fez uma grande partida e merecia ter saído com a vitória. Todo mundo sensato que assistiu o jogo ontem sabe que o Remo merecia ter saído com a vitória, no mínimo de 2-0 lá da cidade de Goiânia. Galera, estamos em nome também da GB Advocacia Imobiliária, para você que quer realizar aí o sonho da casa própria com uma empresa respeitada no mercado paraense. Entre em contato com a GB, inclusive, também para encontrar um inquilino de confiança para o teu imóvel e tirar a documentação da tua casa com parcelas especiais para quem segue aqui o Chaves Remista. E o recado especial também da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, para você jogar sempre com responsabilidade e profetizar para quem é maior de 18 anos. Só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela e acessar o link que vai ficar no primeiro comentário fixado. Até isso a arbitragem estragou, né? Meu bilhete ontem que eu tinha feito com ambos marcos em vitória do Clube do Remo, mas a arbitragem safadeou e tirou esses 3 pontos do Leão Azul paraense. É isso, galera. Deixa o teu like. Tô muito revoltado ainda, de verdade. Muito revoltado, assim como vocês também. Comente os assuntos deste vídeo, verifique a tua inscrição. Vamos chegar nesses 40 mil logo logo. E em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul paraense. Tamo junto. Valeu.